Meus queridos amados, todo mundo está pronto para ouvir a palavra do Senhor Jesus? Que você fique em espírito de reverência, em espírito aí com Deus, para que até o término desse culto tudo ocorra bem. Esquece aqui o diácono, pensa somente no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Eu e você apenas um instrumento de Deus. Se Ele quiser usar, Ele usa. Se Ele não quiser, Ele também não vai usar. Amém? Então essa honra não é para mim, não é para ninguém, é para Deus. Eu convido que todos abram, por favor, a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o doutor Lucas, no capítulo 20, a partir do versículo 7 em diante. Tem uma mensagem de Deus para a nossa vida, onde a gente vai fazer a leitura, vai fazer a aplicação dessa passagem, um fato real, verídico, que aconteceu no passado, há anos atrás, onde fala que o apóstolo Paulo estava em um certo lugar, um cenáculo. Ele estava discursando a palavra, exortando os irmãos que estavam ali reunidos, e tinha um jovem em cima da janela. Ele foi tomado por um sono profundo. Ele desequilibrou-se e caiu do terceiro andar abaixo. E quando foram ver, levantaram esse rapaz já morto, sem vida. Mas naquele dia, naquela madrugada, houve um milagre de Deus. Deus operou naquele dia. Deus deu a vida a esse rapaz, a esse jovem, que era um jovem cristão. Ele estava ali fazendo todo esforço para poder acompanhar a palavra do Senhor. E quando a gente está perto de uma pessoa, que ela é uma pessoa ótima, maravilhosa, a gente conversa com ela, a gente não quer sair de perto dela, a gente quer ficar conversando mais um pouquinho. Fulano, a hora, já é meia-noite, não, vamos conversar mais um pouco, porque é tão bom ter sempre alguém, a presença de alguém. A gente está ali em comunicação, é muito bom. Então imagina, o apóstolo Paulo, ele ministrando a palavra de Deus, o negócio estava tão bom que ele se estendeu até a meia-noite. Depois desse ocorrido, ele foi até a alta madrugada. Claro que nós não vamos fazer isso aqui, né, irmão? Tem vigília, para quem pode participar, participa. A gente também não, a gente temos consciência, de ter o início do culto, o meio e o fim, porque existem irmãos e irmãs que moram um pouco distante, o bairro perigoso, e alguns vão dizer, mas irmão, eu tenho Deus, Deus está sempre comigo. É verdade, mas uma coisa que eu e você não deve fazer é tentar a Deus. Só porque Deus te guarda e você vai andar no perigo. Não é bem assim. Só porque Deus está contigo, aí você vai no caminho mais perigoso que tem. Não é bem assim. Então cada caso é um caso, cada fato é um fato. E aqui foi um caso que ocorreu, aconteceu na madrugada. Os irmãos estavam reunidos no terceiro andar e um jovem, ele desequilibrou, vacilou e ele caiu porque estava em cima de uma janela. Então o perigo de estar em cima da janela é muito grande. Isso aqui traz muitos ensinamentos espirituais que eu vou puxar para o âmbito espiritual, que eu e você entenda e medite na palavra de Deus, aplicando em vossa vida, em sua vida. Vamos ler apenas 2 versículos, por enquanto, capítulo 20 de Atos, versículo 7. E diz o título, Paulo em Troade. O versículo 7, Lucas escreve assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão,
Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Esses versículos aqui traz algumas informações e a gente vai meditar nessas informações que Paulo ele descreve o ambiente. Ele disse que Paulo ele iria seguir uma viagem missionária no dia seguinte. Paulo, como bem sabemos, ele era um grande homem de Deus, um mestre na palavra, conhecedor da palavra de Deus. Ele era um missionário, por onde ele ia, ele pregava. Ele escreveu várias cartas para muitas igrejas, cartas doutrinárias estas, que ele ensinava muita coisa a respeito das igrejas. Ele também trazia uma palavra de conforto e principalmente de exortação. Então Deus separou Paulo para este fim de anunciar a mensagem de Deus. E ele ia seguir, no dia imediato, ele ia seguir uma viagem missionária. E eles decidiram se ajuntar num cenáculo. Esse cenáculo ficava ao terceiro andar. O cenáculo da época ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Eu vou descrever aqui rapidamente como era o cenáculo. Era uma sala e só tinha uma janela. E para manter acesa aquele ambiente se usava a lâmpada. Só que a lâmpada da época era a combustão, a óleo. E você sabe que o processo a óleo, ele traz uma fumaça. Então isso, com muitas lâmpadas naquele lugar e uma certa aglomeração de pessoas, provavelmente vai dar calor. A lâmpada já é quente, a fumaça e a aglomeração das pessoas iria causar o calor dentro daquela sala. Então a gente observa que isso estava trazendo um desconforto dos irmãos que estavam dentro daquele cenáculo. Mas eles estavam ali permanecendo, ouvindo a mensagem de Deus. Eu não vejo ninguém chegando, Paulo, olha a hora. Paulo, acaba o discurso. Então a gente vê por parte dos irmãos a sede que eles tinham de ouvir o apóstolo Paulo ministrar a palavra do Senhor. Quando o pregador é usado por Deus, inspirado por Deus, ele tem que estar sendo guiado por Deus para a mensagem estar fazendo efeito para a igreja. Mas quando ele se engrandece um pouquinho só, ele traz um desvio na palavra e a igreja percebe que ele já não está mais no espírito, mas está na carne. E a igreja que está em espírito consegue ter esse discernimento, consegue perceber o que é do homem e o que é de Deus. Então, a gente observa a sede desse povo de ouvir a mensagem que o apóstolo Paulo estava trazendo, exortando naquele momento. O povo estava em perseverança, o povo queria, de fato, aprender a palavra, o povo queria buscar, conter o conhecimento por um canal de bênção que era o apóstolo Paulo, que estava exortando aquele povo. E tudo aquilo num calor, num desconforto. Hoje a gente olha para esse templo, a lâmpada é elétrica, a lâmpada é de LED, temos aqui o aparelho de som, o som, caixas de som, o microfone, o púlpito, nós temos cadeiras, temos água gelada, temos um sanitário, temos cadeiras aqui no altar confortáveis, nós temos o ar-condicionado. Então tudo isso proporciona o ambiente agradável para a gente adorar ao Senhor. Mas tem pessoas que não estão satisfeitas, mesmo do ambiente desse, ainda sai reclamando, fala mal do pregador, fala mal do grupo, fala mal de todo mundo, eu não gostei da mensagem, e sai falando. Tem gente que é assim. Adão e Eva estavam num paraíso e pecaram no paraíso. Não é o lugar
mas é a pessoa. O problema são as pessoas que estão no lugar. E como eu sempre lembro que existe em nosso meio o joio e o trigo, e andam juntos, estão ali juntos, mas não pode se misturar, né? E hoje nós temos o conforto, a tecnologia, temos ali a TV, o telão, a mídia audível, né, o microfone. Tudo isso proporciona um ambiente agradável para a gente adorar a Deus. E mesmo assim a gente não quer glorificar a Deus, não quer dar glória, não quer louvar. Muitos de nós muitas vezes não queremos fazer nada e nem queremos muitas vezes ir para a casa do Senhor. Quando está tudo bonitinho, tudo proporcionado, um ambiente agradável para se adorar ao Senhor. Mas na época, os irmãos não tinham esse conforto. Na época, os irmãos era amor no coração, era de ir para a casa do Senhor e ouvir a palavra do Senhor Jesus. Hoje tem pessoas que eu só vou para a igreja se tiver um ar-condicionado. Eu só vou para a igreja se lá tiver o caminho de LED para eu passar pelo meio e tu vai filmando, vi fulana. É assim hoje, muitas pessoas querendo fazer a mídia se amostrar. Mas a Bíblia não é isso. A Bíblia é aquele que tem amor de Deus no seu coração. É aquele que vai como o salmista Davi: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor Jesus. Tem pessoas que não querem vir para um culto, tudo proporcionado para adorar a Deus, mas muitos não querem, têm condição de ir. Eu só vou se tiver um carro na minha porta. Os irmãos não tinham carro aqui não. Sabe qual era o carro dos irmãos? Eram as pernas. E eles iam com muito prazer. Entravam naquele cenáculo. Hoje tem uma palavra de exortação. O nosso irmão Paulo irá ministrar. Vamos ouvir, vamos crescer. Hoje não. Hoje o pregador já sobe no altar. Aí as pessoas já dizem, eu detesto ele. Não é assim? É. Cada um faz as suas escolhas, cada um faz o seu julgamento. Mas por falta de palavra, não é não, viu? Tem palavra. Se você lê Bíblia, se você ora, você vai saber o que está sendo falado aqui, se procede de Deus, ou se procede do homem, ou se procede de Satanás. Porque um servo que adora a Deus, que busca a Deus, ele não é enganado. Deus a ele tudo revela. E o cenáculo desconfortável, o cheiro de fumaça, a aglomeração das pessoas. Quando aqui, num culto de domingo, que vem muito mais pessoas, esses ar-condicionados não conseguem dar conta. O que é que acontece com a gente? Calor. A gente muitas vezes sente calor aqui no altar. Você que está aí um pertinho do outro, sente um calor. Então, se eu chego aqui com um saco fedido e solto aqui, qual é a tendência física do ser humano? É fugir. Porque está fedido, um odor insuportável. O que é que a gente faz? Foge para não respirar. Nós queremos um ar puro. Aí você acha que Deus também não quer uma adoração pura sua? Você acha que Deus não quer uma oração pura sua? Que chegue nas narinas do Senhor Jesus, para que Ele sinta esse cheiro da adoração e se agrade de mim e de você, meu querido? Ou será que você vem todo limpo aqui, bem vestido e arrumado, eu vou adorar e Deus está me vendo? Não, Deus quer saber é do teu coração, porque a aparência a gente é cheio. Mas Ele quer saber se você transborda de alegria, de compaixão pelo teu próximo, se você está indo para a casa do Senhor por amor, dependendo das tuas condições, se ela é ruim, pior, não importa. Porque a gente se mostra servo fiel de verdade, irmãos, é na dificuldade. Quando tem carro na porta é bom. Quando tem um irmão para ajudar é bom. Quando a conta está gorda é bom. Quando tem a geladeira cheia está tudo bom. Mas eu quero ver um momento desconfortável. É se a gente vai permanecer com esse mesmo pique, com essa mesma aceleração. Eu vou para a casa de Deus
convicto que Deus vai mudar a minha história. É isso que Deus espera de mim, do altar e de toda a igreja. Porque adorar a Deus num templo bom é bom demais. No conforto é bom demais. Mas o verdadeiro cristão, ele é formado no desconforto. É nas batalhas da vida. É no momento que a gente sofre mais perseguição que a gente está sendo moldado por Deus. Você pensa que o salmista escreveu os salmos dele quando ele estava lá comendo a carnezinha dele, dizendo aleluia, está tudo bem comigo? Não, foi nos momentos de perseguições que ele escreveu os maiores salmos inspirados por Deus. Que eu e você também possamos escrever os melhores salmos no meio da dificuldade para o Senhor Deus. Porque Ele está vendo, meu querido, o meu esforço e o teu esforço. Ele está vendo que o tempo para a gente não está sendo favorável, mas a gente, com fraqueza ou não, a gente está se esforçando para isso. Mas o povo estava lá, o desconforto, aquele cheiro de fumaça, aquela aglomeração dentro daquele cenáculo, num terceiro andar, e ele se estendeu um pouquinho mais no seu discurso. Quando as coisas começam a estar desconfortáveis para a gente, o que é que a gente faz? Foge. Quando a gente começa a ter um estresse no trabalho, o que é que a gente faz? Eu tenho que passear para desistir. Não é isso que a gente faz? O corpo físico pede isso, foge, desestressa. Quando a gente está um pouquinho só aperreado, a gente faz o quê? Se isola das pessoas. A gente não quer briga, não quer confusão. A gente muitas vezes quer sair para espairecer a mente. Não é isso que a gente faz? Mas os irmãos estavam aqui dentro. Ninguém saiu do desconforto. Mesmo no desconforto, aquele cheiro de fumaça, mas eles permaneceram. Eu quero dizer a você, permaneça num desconforto. Está cheirando de fumaça? Está difícil? Está apertado aqui, Jesus? Está, mas eu quero ouvir a tua palavra. O que importa é ouvir a palavra de Deus. Eu prefiro estar num desconforto, mas ouvindo a voz de Deus, do que ter uma casa cheia, riqueza e não escutar a voz de Deus. Qual é o melhor? É ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente pede uma resposta a Deus e Deus fica calado, isso inquieta a gente. É ou não é? É. Deus fala comigo, Deus. Deus fala comigo e Deus fica em silêncio. Isso traz uma inquietação. Mas quando Deus fala com a gente, isso traz um conforto tão grande. Então, meu querido, tome o exemplo dos irmãos que estavam dentro do cenáculo. Está desconforto, mas eu vou ficar para ouvir a voz de Deus. Porque no desconforto Deus está falando comigo. No desconforto eu estou recebendo a orientação de Deus. Só que tem um problema que muitas das vezes nos encantam a gente sair do desconforto para buscar o alívio. Aí quando a gente vai buscar o alívio, a gente para de ouvir Deus falar com a gente. Porque você saiu do lugar. Mas o lugar está difícil, mas é lá que Deus colocou. A palavra está sendo lá, semeada lá, permaneça lá. Porque já já eu chego para dar uma visão, uma luz, para aumentar o ambiente, para fazer algo novo. Lembro mais uma vez de Paulo e Silas. Estava confortável para Paulo e Silas na prisão, irmãos? Estava não. Como é que eles estavam? Alguém pode descrever para mim? Como foi que eles estavam ali? Amarrado, preso, o que mais? O que foi que fizeram com ele? Machucado, sangrando. Mas ele pegou o desconforto que eles estavam e ele disse: vamos adorar, vamos orar. Mas está doendo. Paulo, Silas, está doendo, olha o sangue. Não tem problema, eu sei que está doendo, mas vamos adorar, vamos orar, porque Deus vai fazer um milagre. Aí diz, por volta da meia-noite, orou, cantou. Aí diz que o Senhor enviou o seu anjo de madrugada. O anjo chegou lá e deu um terremoto e soltaram eles. Quer sair do desconforto? Aí orar,
vai louvar, vai fazer a obra do Senhor, porque daqui a pouquinho, da meia-noite, o Senhor te tira do conforto. O inimigo não gosta dessa revelação na palavra de Deus, mas já foi dita para você. O que é que eu faço? Vai orar, porque é no desconforto que Deus vai mudar a tua situação. Eu e você muitas vezes é um pouquinho inquieto, aí dá um passo errado. Papai do céu, não faz isso não, vai para lá para o teu lugar. Eu vou para aqui porque aqui é melhor, eu vou ficar melhor, vou ganhar mais, vou ter isso mais, aqui vai ser mais fácil para mim. Não, papai do céu, é aqui o teu lugar. Aí você teimoso, buscando conforto, aí aparece os enviados do inimigo. Ô meu fulano, tu é meu amigo, vem para cá, aqui tem benefício, eu vou te dar isso, tu vai crescer, vem para cá. Aí você tem visão, disse, não fulano, não posso não. Mas tu tá sofrendo, tá vendo que tu não vai sair daí, tá vendo que tu não vai sair, tá tanto tempo desse jeito, mas eu não posso sair não. Eu sei que é difícil, mas eu não posso sair não, tá certo? Eu vou orar no desconforto, que Deus vai me tirar do desconforto e vai me colocar no conforto, tá bom? Obrigado, vi pela tua ajuda, vi, vai na paz de Deus. Mas ali é o enviado, aí quando ele vira as costas, vem, ô condenado, eu não consigo não, mas eu vou tentar de novo. Mas Deus viu tudo. Tá doendo, filho? Permaneça. Eu não vou para a igreja hoje não. Mas vá, filho, mas vá. Eu sei que é doloroso, mas vá assim mesmo. Mulher, tá difícil lá a igreja, tá difícil, é muita luta. Mas vá assim mesmo, filho. Porque tem dia que chega só a graça. Eu já vou subir na escadaria de casa morrendo já. Meu Jesus, que desânimo, bate um desânimo. Mas se me dissesse, vamos para um shopping, vamos passear, o desânimo sai na hora. É comigo também, viu? Não é com você, não é falando comigo. Mas acontece com todo mundo. Bora passear hoje, vamos marcar para sair. A alegria sobe. É a alegria da carne. Claro, acho que pode se divertir, pode sim. Mas eu estou falando no momento que a gente vai para a igreja. Essas coisas acontecem. Lá no meu trabalho para ler Bíblia é luta, irmãos. É a semana toda o desânimo. Aí tem momento que estou tão alegre. Aí quando eu penso, eita, estou alegre, não tive nem desânimo. Mas no outro dia o desânimo chega. Mas eu estou lá assim mesmo lendo. Até chegar o conforto. Fique na tua luta até chegar o conforto. Fique no teu lugar, mesmo chorando, sofrendo, até chegar o socorro do Senhor para a tua vida. Porque Ele cuida de você nos mínimos detalhes. E os irmãos estavam lá, cheiro de fumaça, Paulo falando, todo mundo perto do outro. Pense num calor, irmãos. Mas graças a Deus que hoje a gente usa um Rexona, todo mundo cheiroso, aí pode ficar um perto do outro, que não faz mal não. Mas se tiver um na benção, não fale não, porque ele está num desconforto. Mas Deus vai tirar ele do desconforto e vai ajudar ele e vai abençoar ele. Mas eles estavam ali, ouvindo a voz do Senhor Jesus. E estava muito bom o negócio. Estava bom demais. Aí o versículo 9 diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Meus amados, aconteceu uma tragédia nesse cenáculo onde estavam os irmãos reunidos, Paulo discursando, exortando o povo. E dentre aqueles homens, irmãos cristãos, tinha um jovem cristão. Eu acredito que ele era mais novo que eu. E ele estava naquele meio, fazendo os seus esforços para estar lá junto com os irmãos, para ouvir a palavra de Deus. Alguns podem dizer, porque foi jovem é fraco demais. Você não sabe, irmãos, o quanto Satanás investe pesado
para destruir a juventude da casa do Senhor Jesus. Você pensa que é fácil manter jovens dentro da casa do Senhor? Não é fácil não, filho. Eu estou aqui é pela misericórdia do Senhor. A minha fase de jovem já passou. Tem aí os adolescentes aí que dão continuidade. Eu já estou chegando já aos 40 anos já, irmãos, ficando já coroa, porque daqui a pouco a gente fica coroa rápido, os cabelos já estão aparecendo aqui branco. Eu vou no barbeiro e diz, ih, o cabelo branco aparecendo. Mas é bonito assim, é natural. É a vida. Mas ele estava fazendo o seu esforço para ouvir a palavra de Deus. Ele era apenas um jovem. E quando eu uso o transporte público, até um dia, né? Que um dia eu vou pegar um carro automático, né? Que eu me lembro do irmão José. Automático. Aí, ele estava lá, ele não aguentou, irmãos. O calor era grande. E para fugir do calor, o que foi que ele fez? Ele teve que se mover. E para ele poder aliviar, tomar um ar fresco, ele foi para onde? Para a janela. A janela é um meio muito perigoso para o cristão estar. Quando eu estou no transporte público, eu gosto de sentar próximo, colado à janela. Por quê? Por conta do vento. Que eu já fico suado e o vento vai ali enxugando a pele, o suor. E é bom estar no vento. Mas quando o Eutico, ele sente o desconforto, ele não aguenta. Mas ele estava fazendo o seu esforço para permanecer ali. Ele se dirigiu para a janela. E é a janela que vai trazer dúvidas ao nosso coração. A janela, ela representa um mundo para cá espiritual e a janela para lá um mundo carnal. E ele ficou nesse meio termo carnal e espiritual. E ele ficou naquela janela, ele sentou em cima da janela brincando com o perigo e a altura do terceiro andar. Quantas vezes, meu querido, eu e você não brinca de estar em cima da janela? Não é nem quente nem frio, é morno. Nós temos que tomar uma atitude. Se você fica do lado da janela para cá, ou você fica do lado da janela para fora, representando o mundo. E Eutico, por mais esforço que ele fez, ele foi para a janela, e ali chegou também, os irmãos estavam cansados, tinham cansaço, o cansaço físico, também existe o cansaço espiritual. Quantos de nós não viemos do trabalho até aqui, viemos para a casa do Senhor, a gente veio cansado, mas Deus, Ele renova o nosso espírito. A gente pode até voltar cansado para casa, uns podem voltar e outros não, mas o nosso espírito, ele está garantido, ele vai sair daqui renovado. Deus um dia me deu uma experiência que eu vim cansado do trabalho, e Deus renovou meu espírito, mas o meu corpo, de fato, continuava cansado. Deus não quis dar esse alívio, mas o meu espírito estava renovado. E tem irmãos que vêm cansado, e Deus também opera no corpo físico e sai aliviado, tanto no físico quanto o espiritual. É assim, mas o que importa é o nosso espírito estando renovado com Cristo. E Eutico, para fugir daquele desconforto, ele fez o quê? Ele foi buscar um ar frio, um ar fresco, para poder aliviar. É aí o perigo que mora. Quando a gente está no desconforto, a gente busca uma melhora para nós. Não é pecado buscar a minha melhora? Não é pecado. Mas quando está em tempo de prova, você tem que permanecer na prova. Quando está em meio às lutas, aos desafios, você tem que permanecer. Se você for buscar conforto e alívio, você morre. Você quebra a expressão que se diz a cara. Você se quebra,
por tomar uma atitude errada. E ele estava ali, nesse meio termo, em cima daquela janela, a altura era grande, ele fez o seu esforço, mas acabou que o seu corpo físico, o cansaço, tomou conta por completo da vida de Eutico. E ele estava dominando ali. Você já dominou seu sono? É ruim, não é? Fulano, olha, eu vou botar aqui um ovos para cozinhar. Daqui a 10 minutos ele liga. Tá certo. Aí ele, quando menos espera, passa, o ovo estoura, irmãos. A água seca e o ovo some, porque o sono é pesado. Já tentou combater com sono? Sono é pesado. Quando ele chega para apagar a gente. E Eutico tentando ali, e o sono chegando para Eutico, ele tentando se manter. É aí que o inimigo, no mundo espiritual, ele começa a nos seduzir. Porque ele sabe que eu e você está dentro da casa do Senhor. Ele sabe que eu sofro. Ele sabe as minhas e as tuas necessidades. Ele sabe o que você almeja. Ele sabe que você quer buscar algo grande, mas você está sofrendo. Aí o inimigo chega com os pratos dele, dizendo, te oferecendo, vem cá. Aqui do lado de fora é melhor. Aqui tu vai ter conforto. Aqui tu vai ter o crescimento. E se eu e você não vigiar, você acaba atendendo às vozes que estão do lado de fora, porque essas vozes querem tirar você da presença do Senhor Jesus. Eu posso cair? Eu posso. Posso pecar? Eu posso. A igreja pode cair, pecar? Pode. Muitas vezes nós somos atacados e caímos mesmo, mas Deus sabe que a gente não queria fazer aquilo. Deus sabe que aquilo foi algo momentâneo. O desejo fluiu, a paixão fluiu, mas no íntimo a gente, Deus, não era para ter feito aquilo. Eu pequei, te peço perdão. E pela misericórdia, Deus ainda perdoa. Quando acontece esse tipo de coisa, quando o inimigo investe pesado para tirar a gente da presença do Senhor Jesus. Entro na parte da família, mesma coisa o casal, quando está num aperto, está na briga, está na luta, está na confusão, aí vai para cima do quê? Da janela. Aí tem uma Dalila, vem cá, mozinho, vem para cá, aqui eu estou cheirosa. Não é assim, irmãos? Eu estou falando isso assim, mas é bem sério, porque o casal ou os irmãos, a igreja, quando estão em desconforto, o inimigo joga uma ilusão para ele cair de cima da janela. É o perigo que mora. Ô Luizão, você está chique hoje. Aí você ouve um elogio desse, aí chega em casa, tem briga, aí você começa a desbaratinar. Mas isso não é motivo para você pular a janela, não. Eu e você só vai se quiser. Mas que o inimigo vai lançar o prato, ele vai. O que é que eu trago para isso? Uma lição. Resolva os teus problemas na tua casa. Resolva os problemas no ministério. Resolva os problemas lá no teu trabalho, para evitar você subir em cima da janela e não cair, e não vir a morte, vir a óbito. Quando menos espera, você morre espiritualmente. Você fracassa, porque ficou em cima da janela. Tome uma atitude hoje e fique do lado de Deus. Fique do lado onde Deus está falando. Mas está difícil, meu diácono, mas fique lá, porque lá é garantido, Deus de lá vai te tirar para um lugar melhor. É assim que funciona. Aí ele tentou, segurou o sono, o cansaço e caiu. Aí Eutico caiu do terceiro andar abaixo. Ele morreu. Se eu e você ficar em cima do muro, é arriscado a morrer, irmãos. Deus não quer que você morra. Deus não quer que você se prejudique em momento algum. Deus quer que você e eu tome uma atitude e fique do lado certo. Mas hoje não.
Prefere-se o lado errado que o lado bom. A inversão de valores no nosso meio está demais. E nós colocamos a culpa em outra igreja. Não porque a igreja dali é assim, a da gente também é. É todo mundo, irmão. Não tem um aqui perfeito. Me diga um aqui entre nós perfeito. Tem? Tem não? Tem não. Todo mundo aqui erra e falha mesmo, ponto final. Começa por nós. Nós não temos o direito de falar de seu ninguém. Porque se você está num desconforto, fique. Mas está ouvindo a voz do Senhor. Só não pule do barco. Fique no lado certo de Jesus. Para Ele poder te ajudar e te socorrer. Caiu. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Aí todo mundo se alvoroçou. Os irmãos se preocuparam, o menino morreu. E agora? Mas hoje não, hoje é diferente. O diácono pecou. Divulga! Espalha! É assim hoje. O grupo ali, fizeram coisa errada. Bora espalhar. Bora tirar foto, bora fazer vídeo, bora espalhar pela escola, por todo lugar. É assim hoje. Mas poucos são aqueles que dizem: vamos ajudar. E se fosse você que tivesse caído, como é que você iria se sentir? Por isso que é ruim, irmão, julgar as pessoas. É ruim julgar as pessoas. Não faça isso. Ajude. Você ora, faz a sua parte, mas se você vê que a pessoa não quer, tá tudo bem. Você ora por você, ora por outra pessoa. E os irmãos se preocuparam. O menino caiu, morreu jovem. Aí Paulo foi lá, como um grande homem de Deus, foi lá, colocou o menino nos seus braços e disse: não se perturbem, porque a vida nele está. Satanás pensou que tinha tirado essa vida, mas o Senhor da vida está em nosso meio, dando vida, retornando a vida para esse jovem novamente, dando mais uma chance a ele, para ele prosseguir na caminhada. Você errou, você caiu, mas Deus está te dando uma chance para você prosseguir na sua caminhada. Porque Ele sabe que não é fácil, você luta, você tenta, mas chega um momento que a gente às vezes fracassa, irmãos. Aí você diz: é um pecado muito sério? Não. Muitas vezes você manda uma pessoa ir para o inferno. Você já errou por causa disso. Você queria dizer isso? Não, mas disse. Na hora da raiva, na hora disso, do aperreio, você falou. Mas Deus, pela misericórdia, te perdoa. Mas lembre-se que as consequências, elas ficam. Muito cuidado em tudo. Aí Paulo foi lá, confortou o povo e disse: não se preocupe, não se perturbe, que a vida nele está. 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Glória a Deus. Então Deus, Ele está cuidando de todas as coisas. Se perturbar é normal do ser humano. Se aperrear é normal do ser humano, mas Deus tem um plano muito maior e melhor do que o nosso. É de trazer a vida, é de dar a vida, é de restaurar, é de colocar aquele que estava deitado, colocar de pé. Meu querido, eu não sei como você chegou aqui hoje, se você chegou morto, cansado, mas que por esta palavra Deus está te colocando você de pé, mais uma vez, te fortalecendo, te enchendo de graça, te enchendo de força, e você vai se alegrando aí com Deus, para ir novamente seguir a caminhada. Às vezes é só um ânimo que você precisa, Deus te dá ânimo. Às vezes é só um empurrãozinho, Deus te dá esse empurrãozinho, mas você não vai parar, você não vai morrer, você vai prosseguir, porque o inimigo
e os secretários deles querem que eu e você morra, mas eu e você só morre no tempo. Deus da vida é o que está conosco. Ainda que na caminhada a gente sofra algum dano, mas na vida Deus é quem guarda. Amém? Deus abençoe a todos vocês.